dada a nossa situação atual, com isto da pandemia, que é uma palavra que se verifica, portanto, um acréscimo do seu significado e da sua importância. Eu acho que para percebermos o que é resiliência, também convém percebermos o que não é resiliência. Não é? E eu digo isto porque eu, antes de ser convidado pela Miru, eu muitas vezes confundia o significado desta palavra com outras que eu acho que, do meu ponto de vista, estão associadas. Não é? Eu muitas vezes confundia a palavra, ou o significado da palavra resiliência com tenacidade, por exemplo, garra. E se formos a ver, são coisas distintas, mas complementares. Não é verdade? E o que é para mim resiliência? Eu acho que posso significar isto de uma forma que é a capacidade de superação perante uma situação, digamos, estressante, uma situação traumática, não é? E eu não sei se a irmã vai ou não concordar comigo. Vamos ver. Eu vejo a resiliência, de facto, foi muito interessante a me ir convidar e pensar neste assunto, não só pelo contexto atual, mas pela vida. E para mim fez-me pensar em algumas coisas concretas da vida, em que a resiliência, de facto, se não existisse, não faria sentido. Não é? E, no fundo, eu relacionei muito a resiliência e o sentido de vida. Não é? As coisas piores podem acontecer na tua vida e tu podes ter sentido para elas. E para mim isso é ser resiliente. Podes-lhe dar um sentido tão bom que a pior dificuldade, o pior problema, a pior porcaria que te possa acontecer, vale a pena. Porquê? Porque te deu uma oportunidade que tu nem imaginavas que existia. E é engraçado, tu dizias aí a mistura da palavra com outras, e eu, para mim, ao pensar, foi a mistura da palavra resiliência e resistência. Que parece muito a ideia de que eu consigo tudo, eu posso tudo, eu vou a todo lado, e a resiliência não é isso. Não é? Tudo tem sentido, que para mim é totalmente diferente, mas a resistência é, eu vou contra tudo, acontece uma pior porcaria, eu vou para a frente. Não, mas não é isso, quer dizer, é mais do que isso. Vou para a frente, mas a minha vida não vai ficar igual, não é? E não vou porque eu penso em mim, nas minhas capacidades, e eu sou capaz, eu vou, não é? Não, eu vou dar um sentido, e pensava claramente, posso dizer, graças a Deus, tenho tido oportunidades de vida muito interessantes, de conhecer pessoas que nas piores coisas da vida conseguiram dar a volta, não é? E ganharam um novo sentido e fazer coisas totalmente diferentes, e a gente olha e pensa, como é que foi possível? Mas foi, não é? Penso que para a resiliência é preciso uma dimensão espiritual muito forte. Não é? E sabes bem que é disso que eu penso muitas vezes. Uma dimensão espiritual que não é religiosa, não é isso, não é? Mas uma dimensão espiritual que é muito de sentido de vida, é tal coisa, volta a bater no mesmo, tenho que bater aqui. É de sentido de vida e sentido de vida profundo. E que, quem está a dar o corpo ao manifesto de uma forma que nós sabemos já algumas vezes até consideramos desumana, não é? Porque sem condições de trabalho, com muitas horas de trabalho, com uma sobrecarga, porque os colegas, entretanto, ficam doentes, com isto tudo que está a acontecer, como é importante ver sentido para além de uma profissão, não é? Para além de um trabalho, para além de um emprego, não é? Ver um sentido que eu acho que é de missão, no sentido de cuidar do outro e de poder dar ao outro também esta capacidade de, está a acontecer isto, mas tu também podes dar sentido à tua vida no meio disto tudo, no meio do isolamento, no meio das limitações, no meio dos problemas respiratórios. Bem, sabemos tudo o que estamos a ver, não é? E como é que isto pode também comprometer-nos, e acho que a resiliência tem isto, de compromisso também, connosco próprios, não é? Eu não quero resistir a isto, eu quero dar sentido a isto e quero que a vida faça sentido também para os outros, para mim, para os outros, e a resiliência é algo que não nasce connosco, eu acredito que não, pelo menos parece-me que não, mas é algo que nós podemos ir adquirindo e fazendo crescer, não é? E a verdade, a sociedade formata-nos ao contrário, como tu dizias, formata-nos para a não resiliência e para a vitimização e para eu, coitadinho de mim, pobre de mim, não tive oportunidade, não tenho oportunidade, eu não posso ir mais, eu não posso fazer mais. Não, quer dizer, tu podes não poder sozinho fazer mais, mas tu podes fazer mais, claro que sim, claro que sim. E agora eu acho que se levanta uma questão importante, que é como cultivar a resiliência? Não é? E que era aquilo que a irmã dizia, eu acredito que sim, que a resiliência até possa ser uma coisa inata, mas era aquilo que a irmã dizia, pode ser uma coisa trabalhada, todos podemos ter isso, não é? Agora como? Eu por acaso antes de vir para aqui, portanto fiz algumas pesquisas e foi interessante que eu também comecei a aplicar algumas estratégias que eles diziam e portanto focarmos no otimismo, ok? Pensarmos num acontecimento traumático, se calhar não irmos àquele acontecimento mais traumático que nos incapacita, mas irmos devagar, compreendermos-nos, não nos julgarmos.
não é? Porque a verdade é que muitos de nós não nos conhecemos, não é? E nós culpamos-nos por isso. Eu acho que é importante deixar as culpas de lado, as culpas deixarem de pertencer ao nosso dicionário, não é? Até porque, se formos a ver, e é o que a irmã estava a dizer, a nossa própria sociedade às vezes limita-nos um bocado sobre o autoconhecimento, na medida em que, isto é engraçado, que eu vi no outro dia uma imagem no Facebook em que numa sala de aula, era retratado assim, portanto estava uma sala de aula em que os alunos eram peixes, girafas, cães, todos diferentes, mas a aprender o mesmo, não é? E eu acho que foi Einstein que dizia que nós não devemos julgar um peixe sobre a sua capacidade de trepar uma árvore, não é verdade? E eu acho que daí o facto das pessoas não se sentirem compreendidas e portanto, fugirem um bocado daquilo que são, até porque são impostas a isso, por vezes leva-nos a silenciar os nossos objetivos e a culpabilizar-nos e talvez a diminuir a nossa capacidade de resiliência. Portanto, acho que o que a irmã dizia da consciência é fundamental e percebermos quem somos. Eu acho que isso é um caminho que leva tempo, como tudo, porque a vida é uma caminhada cheia de aprendizagens, não é verdade? E eu acho que uma das estratégias boas era, ao final do dia, sentarmos connosco próprios e pensarmos, ok, vou apontar 3 coisas positivas que me aconteceram hoje. 3, por exemplo, começarmos devagarinho, não é? Não é? Eu acho que isso é fundamental e era aquilo que a irmã estava a dizer. Eu acho que se fizermos esse caminho interno, até porque eu aprendi isto consigo, que é comportamento gera comportamento, não é? Ora, se perante uma situação estressante nós pensarmos, ok, eu antes agia assim, ia-me abaixo, ok, identificarmos estes problemas e conseguirmos lentamente contorná-los de uma forma mais otimista e melhor para nós próprios, acho que assim vamos conseguir ajudar a cultivar esta resiliência, digamos, comunitária. Eu acho que, não sei, ao pensar também na resiliência, pensei numa outra questão que me parece importante e que tem a ver com isto do autoconhecimento, tem a ver até com isto de estarmos juntos, de vivermos juntos, que é a ideia de viver ou de sobreviver. E sinceramente eu acho que muita gente por aí, e eu às vezes, não é, sobrevivemos. Quer dizer, mantemos-nos vivos, fazemos tudo para viver. Mas é sobrevivência, não é vida mesmo a sério, não é? Porque a vida mesmo a sério implica-me, não é? Implica eu perceber quem sou, eu perceber a minha relação com o outro, eu escutar o outro e na escuta do outro também eu ser, não é? E isto não é assim tão linear, não é? Não é tão lógico, e então dá trabalho viver a sério, não é? E dar sentido à vida dá-me trabalho, é uma coisa que exige, não é? Exige de mim, exige atenção, exige aquilo que tu dizias bonito, de todos os dias poder olhar para a minha vida, ok, e ver o que faço de bom e o que é bom na minha vida, eventualmente também poder ver aquilo que posso melhorar e que posso fazer melhor, que acho que é assim, se eu quero pôr a fasquinha um bocadinho mais alta, é importante olhar também para isso e ver, ok, isto não correu tão bem, mas eu posso fazer melhor, e amanhã isto pode ser melhor, não é? É muito interessante quando a vida se faz assim. Ao longo da nossa vida, para nós, portanto, nesta jornada de autoconhecimento e tudo mais, inevitavelmente nós deparamos-nos com pessoas que têm algo a ensinar-nos, não é? E a aprender connosco. E eu acho que isto é também um dos pilares para cultivar toda esta resiliência comunitária. Portanto, é cultivarmos a empatia pelo outro. E isto também envolve, ok, nós sermos empáticos connosco, e é aquela questão que eu dizia, que a irmã também falou, de deixarmos de nos auto-vitimizar, de nos culpabilizar por tudo e mais alguma coisa, não é? Mas também o ter consciência, se calhar não nos pormos no lugar do outro, porque isso é muito difícil, mas tentarmos compreender o que é que aquela pessoa pode estar a sentir, não é verdade? Eu acho que se começarmos a fazer isto aos poucos, se fizermos disto, portanto, um hábito nosso, inevitavelmente as pessoas ao pé de nós ou vão aderir a isso ou então vão se afastar de nós, não é? Que é o que acontece, não é? E isso é fundamental termos a capacidade também de uma coisa muito pregada nas religiões, que é o desapego, não é verdade? O sabermos quando algo ou alguém não nos faz bem e termos coragem para isso.
portanto, numa situação que nos pode deixar mais tristes, mais estressada, termos a capacidade de nos erguer e escolher aquilo que é melhor para nós e muitas vezes arranjarmos força nesse sentido de perceber que, ok, isto será melhor para nós e até para quem está à minha volta. Não é? Portanto, fundamentar, significar todo este mundo que nos acompanha, não é? Toda esta perspectiva social, não é? Que somos dependentes, até para o nosso crescimento, não é verdade? Que eu acho que a resiliência também tem isto, que é um crescimento e uma aprendizagem constante, não é? No que se refere à proximidade, acho muito bonito, porque a Miro tem de facto esse lema assim forte, mas acho muito bonito porque se leram o documento do Papa que saiu agora, Fratelli Tutti, ou Todos Irmãos, esse documento é muito claro em várias linhas e uma delas é a proximidade. E fala da proximidade numa linha que eu acho soberba, que não é uma proximidade física, não é estar ao pé do outro, pode ser, mas pode não ser, é estar ao pé do outro, ainda que o outro more no outro continente, ainda que o outro esteja muito longe, não é? E vemos que a Miru, quer dizer, ainda o outro é refugiado e está na Grécia e eles estão com eles, não é? E ainda o outro está muito longe e eles estão. E no fundo o desafio é este, eu estar próximo, porque sei que eu estando próximo vai fazer a diferença, não é? Ainda que eu não possa fazer grandes coisas, não é? Às vezes todos nós experimentamos isto, não é? O que fazemos parece muito pouco, mediante tudo aquilo que há para fazer. Mas se eu não fizer nada, ainda fica mais por fazer, quer dizer, a lógica é sempre a mesma. Então, quando nós podemos fazer um pouquinho e marcar a diferença, não é? Faz todo sentido. Ainda que os outros não nos percebam, e esse desapego parece-me fundamental, ainda que os outros achem que é estúpido, ainda que achem que é uma perda de tempo, ainda que acham que... Para quê? Não é? Afinal, não é? Afinal não ganhas nada com isso, não é? E depois ouvimos coisas dos géneros, pois não, nem é para ganhar, tipo, não era o suposto, não é? Não estava a pensar em ganhar com isto, estava a pensar em poder, não é? Estar com. E é interessante, e ao vermos a Fratelli Tutti faz uns toques muito claros sobre a proximidade, e o Papa Francisco não escreve nunca para os católicos só, ele escreve para o mundo, e quando escreve para o mundo ele está a dizer, ok, todo mundo pode ser irmão, todo mundo pode ter uma amizade social, todo mundo pode estar junto. No fundo ele está-nos a dizer, todo mundo pode ser junto, ter um pensamento resiliente e todo mundo pode. Se todos fizéssemos juntos, claro que faríamos a diferença. O pior é que normalmente fazemos uns para cada lado, não é? E aí é que as coisas complicam. E sim, concordo com a irmã, que um pequeno gesto para nós pode ter um impacto enormíssimo, não é? Até invoco o chamado efeito da borboleta que muitos falam, não é? Uma borboleta, imaginemos no Japão, simplesmente a voar, pode provocar um tsunami do outro lado do mundo, não é? E portanto, sim, acho que é importante para cultivarmos toda esta resiliência e todo este amor. Muito bem, Pedro. A mim parece-me também, assim, só a culminar, que é importante, de facto, não, por um lado, não nos prendermos ao que os outros dizem, pensam, querem, não é? Sobre a nossa vida. Por outro lado, os outros são importantes na nossa vida e às vezes podem nos dar toques que a gente não está a ver. E isso também é importante não desligar disso para que não andemos pela nossa cabeça. Então passamos a ser resistentes e resistentes e duros, não é? Que é uma coisa que não é bom. Para cultivar o amor que dizias tem que ser ao contrário, não é? Temos que de facto ser muito abertos. E eu ousava dizer uma frase de Augusto Cury, um pensador interessante da época atual e que a nível da psicoterapia tem tido um trabalho excelente, que eu acho que tem muito a ver com a resiliência, que é a única certeza que não há certezas. Então, se não há certezas, não vale a pena estar aqui a querer fazer barreiras, porque não há certezas. Então, se não há certezas, não tem mal. E é verdade, quer dizer, não é o Covid que nos veio dizer isto, não é? Quer dizer, é a vida que nos diz isto. Nenhum de nós sabe quando vai deixar esta vida terrena, assim como estamos aqui. Quer dizer, então se não há certeza disso, porque é que eu não hei de viver exatamente assim? Não há certeza. Eu vou viver bem, porque amanhã posso não estar cá, daqui a um bocado posso não estar cá, e enquanto vivi bem, valeu a pena, fez sentido para mim, faz sentido para os outros, e então tudo aquilo que eu faço, a minha profissão, todo o meu cuidar, o meu estar com o outro, de facto faz sentido. E não é porque daqui a 10 anos eu vou fazer. Não, faço agora, porque se eu não fizer agora, não há certeza que eu vou chegar e também não tenho que viver com esse medo, né? E mas vai acabar e eu gostava muito. Não, faz parte do processo. E quanto melhor tu viveres, quanto melhor tu estiveres, quanto mais amares, e aqui eu ouso dizer o que tu disseste, quanto mais amares, mais a vida vai fazer sentido e mais aquilo que vives hoje vale a pena. O que vives amanhã ou não vives não é o mais importante. Então parece-me isto, não é? A única certeza é que não há certezas, então bora, ser resilientes. Ora bem.